Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Somos agradecidos a Deus pela rica oportunidade que Ele nos dá de estarmos de volta apresentando mais um programa Fé Perfeita. Queremos só lembrar a você que tem sido muito bom receber seu e-mail, seu telefonema e tem sido também muito gratificante poder enviar gratuitamente literaturas, CDs e DVDs a todos aqueles que desejam conhecer melhor o que está sendo apresentado aqui através do programa Fé Perfeita. Hoje, conosco o pastor José Messias, da cidade de Salvador, estado da Bahia, participando conosco desta meditação que estamos fazendo no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Pastor Messias, este ato aconteceu no dia 4 de abril do ano 30, numa terça-feira à tarde, quando Jesus ia saindo do templo. Nós sabemos que o engano não estava começando naquele dia do ano 30 da era cristã, mas o engano começou no céu e, de alguma maneira, isto tem muito a ver com o ato religioso de Satanás tentando ser igual a Deus, fazer um céu melhor do que o de Deus e tendo propostas que depois veio para a terra no Éden e assim sucessivamente. Fale um pouco aos nossos telespectadores, porque Jesus responde para termos cautela para que ninguém nos engane. Fale um pouco sobre o perigo de ser enganado. Enganado. É muito bom estar aqui com o senhor mais uma vez, no programa Fé Perfeita. E o fato é que o engano é algo terrível. Se você não tem o conhecimento preciso do que você está buscando, você vai comprar uma peça, alguma coisa no mercado, ou procurar algum tipo de objeto, você precisa saber a numeração dele, para que é, o que você quer buscar. Jesus, então, nos mostra, nesse capítulo, as características do engano que viria. Seria um engano religioso. E a Bíblia mostra, desde Gênesis até Apocalipse, como isso se efetuaria. Primeiramente, seria muito parecido com o original. A proposta de Satanás lá no céu para ter enganado, você sabe, 1/3 dos anjos deve ter sido muito parecida, muito próximo daquilo que era proposto originalmente por Deus. Mas o que acontece? Há alguma coisa diferente em algum lugar, e nós sabemos o que é.
porque não permanece palavra por palavra com o projeto de Deus dito no princípio, pastor César. Muito bem, o engano é uma aproximação. Jesus disse que seria tão parecido que, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Enganou a terça parte dos anjos, enganou a Eva, nossa mãe, Sim. não é? Dizendo que aquilo que Deus houvera dito não era exatamente assim, não é? E quando Jesus, então, fala para que nós não sejamos enganados em nada, nós estamos aqui diante de 3 perguntas, não é? Que, por certo, vai exigir 3 respostas. E Jesus, então, dá as características para que ninguém fosse enganado. Primeira pergunta dos discípulos era com relação quando é que o templo ia cair, porque esse também é um engano, né? As pessoas colocarem fé e confiança naquilo que o homem faz. O templo era apenas uma figura do que seria o verdadeiro templo, que é Jesus Cristo. E ali estava ele, que podia dizer claramente: derribai este templo e em 3 dias eu o reedifico. Mas o templo de Jerusalém, que caiu no ano 71 com o general Tito, até hoje não foi levantado, não é? Isto para mostrar que chegaria um dia em que todo o sistema religioso iria cair, não é? Mas aquele Jesus que é a palavra, e mais na frente ele faz menção disso: passarão céus e terras, mas as minhas palavras não haverão de passar. Aquele Jesus, a gente pode estabelecer uma confiança nele. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a fé na religião e a fé na palavra. O quanto isto é enganoso. Sim, enganoso porque quando a pessoa vai numa igreja e faz e adora e canta hinos e tem toda aquela elevação, ela se sente bem, porque é bom para o espírito concentração, a sua mente ser mudada de pensamentos cotidianos para pensamentos mais sublimes. E a religião se propõe a isto, a te ajudar a relaxar sua mente. Mas o Senhor Jesus, quando veio aqui, ele não veio com essa proposta. A proposta que ele veio foi para que você nascesse de novo, você fosse mudado do que você é para ser como ele é. A religião pega o homem, pastor César, e o doutrina, e o deixa bem com a sociedade, bem com as pessoas. Moraliza as pessoas, coloca num padrão que as pessoas dizem: ó, que homem, olha que mulher correta. Mas isso é uma visão humana do que é correto. Porque Deus, quando olha para o homem, todo homem é igual e pecador. Precisa nascer de novo com a base que Jesus estabeleceu, para assim serem agradáveis a Deus e se religarem ao Senhor. Porque a religião quer dizer religação ou religare. E não há nada que o homem possa fazer que se religue a Deus. Por isso Deus enviou seu Filho, Jesus, que abriu o caminho para que nós nos ligássemos a Deus de novo através do novo nascimento, recebendo o seu Espírito Santo em nós. Esta é a única forma. Mas se alguém tenta, por sua obra humana, fazer algo para se aproximar de Deus, isso é religião, isso não é aceito. Então, se é um engano a religião, e a religião propõe às pessoas apenas um momento de meditação, de elevação, como é que eu diria, de relaxar, né? De descontrair, né? As pessoas entram, saem de si. Mas quando o senhor diz a respeito que Jesus veio para promover um novo nascimento, na religião, dizem por aí que nascer de novo é levantar a mão e fazer parte de uma certa igreja. Existe verdade nisto ou isso também é um engano? Isto é um engano, certamente. Jesus nunca disse isso. No capítulo 3 de João, ele explica que nós deveríamos nascer da água e do Espírito. Aquele homem religioso perguntou a Jesus como ele quis saber de Jesus. Disse: bom mestre, bem sabemos que é um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer suas obras se Deus não for com ele.
Ele estava, Nicodemos, procurando saber de Jesus como ele tinha aqueles sinais e maravilhas. E Jesus disse logo para ele: você tem que nascer de novo. Mesmo Nicodemos, que representava, pastor César, a religião, sabia que estava faltando algo nele. E Jesus tinha aquele algo que estava faltando. Então, o nascer de novo não é o fato de levantar a mão e mudar de religião. Não. Não. Porque sair de uma igreja e ir para outra, seja do catolicismo para o segmento do protestantismo ou do espiritismo para o protestantismo, isto não é novo nascimento. Novo nascimento, nascer da água e do espírito, parece que obedece um processo, porque o nascimento natural tem um processo, né? Primeiro vem água, depois sangue e por último a vida. Então, o novo nascimento também obedece um processo que o primeiro passo é água. Como é que é água? Batismo, a gente pensa, quando fala em água, a gente pensa primeiro em um ato de conscientização de que a pessoa é um pecador. Sim. Depois de um arrependimento profundo das coisas que já fizeram. Quando isto não acontece, parece que nós não temos aí um ato correto, só mudou de religião. Sim. Mas quando nós temos, por exemplo, um verdadeiro arrependimento, aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que bebia, também não bebe mais. Aquele que adulterava, não faz mais isso. Não faz aquilo. Mas e aquelas irmãs que mudam de igreja para outra e vestiam short e continuam vestindo short, iam para a praia de biquíni e continuam indo para a praia de biquíni, e cortavam os seus cabelos e continuam cortando seus cabelos, e se pintavam e continuam se pintando, e os homens que iam aos campos de futebol e continuam indo, e que tinham um temperamento forte, explosivo, continua tendo, e continua nas rodas de piadas e de coisas dessa natureza, e cobiçando mulheres. Será que realmente eles mudaram, nasceram de novo, ou só mudaram de religião? Só mudaram de religião. Então parece que a religião hoje, quando aparecem estes malabaristas aí na televisão e que chamam as pessoas para cura, para mudança de melhoria de finanças e coisa e tal, será que isto promove novo nascimento ou isso é um engano também? Isso certamente, de novo, engano. Eu falo certamente porque isso é muito claro na Escritura. Quando Jesus disse para Zaqueu, que estava arrependido, ao estar em sua mesa, Jesus disse, ele se arrependeu de tudo que tinha feito, então disse, se eu roubei alguém, eu retribuirei quadruplicadamente, 4 vezes mais. Ele estava disposto a tomar atitudes, nada espiritual, pastor César, são coisas na terra, porque o que acontece no céu reflete o que acontece na terra. Há uma ligação entre essas coisas. Eu lembro agora de Spurgeon, um grande pregador do Evangelho, ele disse que a santidade é a parte externa da salvação. Se a pessoa diz que é salva, se ela foi salva, em sua parte exterior uma mudança começa a ser visível. Ela começa a expressar no mundo dos homens o que Deus fez na sua alma. Então nós temos a primeira parte do novo nascimento, ou do nascimento normal, que é a água. Então quando você tem, primeiro, pessoas que continuam vivendo a mesma vida, elas não nasceram de novo. Prova que não nasceram de novo, né? Não passaram nem pelo primeiro processo, que é a água, né? Quer dizer, como é que você vai se batizar e continua com as suas mesmas velhas atitudes? Então o próximo passo, depois que uma mulher rompe a bolsa d'água, vem sangue. E nós lembramos que sangue fala da santificação, que é o processo de Deus ter pegado o nosso passado, os nossos pecados, e ter lançado no mar do esquecimento. Quer dizer que a religião pode promover apenas uma mudança de lugar físico, de uma igreja para outra, mas não promove uma mudança de alma, lá dentro de Deus ter pegado a sua vida, seu passado e sua natureza pecaminosa, desejos de pecar,
e ter lançado aquilo no mar do esquecimento. Então, esta é a razão que as pessoas mudam de igreja, mas não mudam de vida, porque, na verdade, nunca se arrependeram e nunca foram perdoadas, não é? E aí nós temos um outro passo que é a vida. E quando a gente fala da vida, a gente está falando aqui em 3 etapas da graça, que é a justificação, que vem através do batismo, a santificação, que vem através da obra redentora, do poder sobrenatural de Deus, que vai lá na alma do homem e extirpa o pecado de lá. Amém. E depois você tem, então, uma outra parte que também é enganosa. Você já ouviu falar sobre batismo do Espírito Santo? E as pessoas falam, olha, eu recebi o Espírito Santo. E aí, como é que é receber o Espírito Santo? É pular, é falar em línguas, é dançar, é sapatear, é curar enfermos, é rolar no chão. E a vida, o resto está tudo do mesmo jeito. Como é que é? Isso não é engano também, não? Sim, engano. Eu lembro na década de 50, havia um grande pregador pentecostal que dizia que quando você tinha óleo nas mãos, então você tinha o Espírito Santo. Uns entendiam que era dançar no Espírito, ou dançar, outros gritar, outros desmaiar, mas nada disso se sustenta com a palavra. Disse o Senhor, errais por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus nunca disse que essas coisas seriam sinais de alguém que tinha o Espírito Santo. Ele disse em João 4 que quando o Espírito Santo fosse enviado a alguém, ou enviado, ele guiaria em toda a verdade. Essa é uma prova concreta de que você tem o Espírito Santo, que alguém tem o Espírito Santo. É que ele é guiado em toda a verdade. Eu encontro pessoas, pastor César, que dizem que realmente são cristãs, têm o Espírito Santo, mas passam por cima da palavra de Deus. Como é que um sonho pode ser maior do que a palavra? Como é que um sonho pode ser maior do que a palavra? Como é que um homem, um pregador, um missionário pode ser maior do que a palavra? Se não está na palavra, é engano. E também lembro que as pessoas dizem, Deus está comigo, Deus é comigo. Mas o fato é que as pessoas dizem que tem Deus, que é o grande Espírito, e não há nenhuma mudança efetiva na vida. Como o senhor relatou, se vestem da mesma maneira, falam da mesma maneira, têm o mesmo gosto. É como, usando um exemplo simples para que até uma criança entenda, uma lagarta, ela quando é gerada ali, sai do ovo que a borboleta colocou, e ela come folhas ali até um tempo que ela entra no casulo, porque é o tempo da ignorância, é o tempo que a gente faz coisas sem saber, até que o evangelho é pregado para nós e nós então enquadramos nossa vida com a palavra. Mas também há o tempo daquela largatinha entender que é hora de mudar, entrar no casulo e virar uma borboleta. Se ela não obedece essa rotina e entra no casulo e vira uma borboleta, ela morrerá, ela morreu. É como as pessoas, a religião te dá muito conhecimento e você nunca, sendo uma lagartinha, nunca vira uma borboleta, nunca voa. Então nós estamos diante, o que nós estamos vendo no quadro da religião é um fato semelhante ao que Jesus relatou aos discípulos. Olha, porque você percebe que os discípulos quiseram induzir Jesus a ter fé na igreja. E é o que você vê, as pessoas, elas se ofendem se você falar da igreja delas. E Jesus disse, isso tudo vai passar. Deus não tem compromisso com nenhuma igreja. Deus não tem compromisso com homem algum. Deus só tem compromisso com sua palavra. E Cristo era a própria palavra que estava diante das pessoas, era o próprio templo de Deus e os homens ainda se apegando a templos feitos por mãos humanas. Nós não estamos pregando aqui uma igreja, nós estamos pregando a Cristo. E o primeiro de todos os ensinamentos doutrinários que Jesus proferiu aos seus discípulos foi exatamente este: necessário vos é nascer de novo. E o novo nascimento, ele é tão poderoso que ele tem a capacidade de levar o homem para a visão de Deus
de um estado em que estava Adão e Eva antes de pecar. Ou seja, ele desagrega da carne, da alma e do espírito do homem o desejo pecaminar. No seu corpo você tem desejo de servir a Deus. No seu espírito você não está cobiçando. Não é porque assim, não, eu vesti decentemente, mas lá dentro com vontade de estar com short ou de estar seminu. Ou você está aqui, não, eu estou com o meu cabelo comprido, mas lá dentro com vontade de cortar. Ou eu estou com a minha mulher, mas desejando a mulher do vizinho. Não. Lá dentro do seu espírito, você deseja fazer exatamente o que Deus te diz para fazer. Você serve a Deus. E na sua alma, ela é movida por uma fé tão sobrenatural, que não é a fé promovida pela religião, é a fé do próprio Jesus Cristo, é uma dádiva de Deus, que lá de dentro vem uma força que te faz pensar, desejar e faz você submeter o seu corpo a este espírito. Então, quando isto acontece, você tem nojo, vergonha das coisas erradas que você já praticou. Lá dentro você deseja fazer exatamente a vontade de Deus. Esta é. E no seu espírito há uma semente crescendo, frutificando, crescendo para dar frutos de uma vida assim, de uma natureza que não é aquela que o seu pai tinha, que a sua mãe tinha, que você herdou de algum colega da sociedade, do meio do que você viveu, da violência, do orgulho, do crime, da vaidade, daquilo que você tem que sobrepujar o outro. Mas lá dentro você tem uma natureza que as pessoas não percebem o que é ser participante do Espírito Santo e da natureza divina. Porque você tem gente falando línguas, pulando, saltando na igreja, mas chega em casa brigando. Você tem gente dentro da igreja falando língua, expulsando demônio em adultério. Você tem gente comprando e não pagando e, no entanto, dizendo que estão... O que valeu essa situação de ter mudado da igreja? E, além do mais, você tem pessoas carregando a Bíblia. Esse é um dos piores enganos que eu conheço. E quando você mostra a Bíblia para elas, elas ouviram do diabo, através de um pregador, que aquilo não é mais para o seu tempo, ou que aquilo não é mais efetivo para a vida dela, para a época, para o tempo que nós vivemos. Tudo isso é forma de Satanás enganar as pessoas, não é? É, sim. E engraçado que eles ficam, alguns deles são inclusive arrogantes, estão seguros, tão certos que estão indo para o céu, quando Satanás tem usado isto de maneira tão forte, feito as pessoas entenderem que são cristãs quando elas nunca são. E essa forma também da adoração através da música, da emoção, porque tudo isso emociona também, né? Sim. Entra lá, tem boas músicas, boas e horríveis também, né? Ritmos e na verdade, o sensacionalismo, toda esta forma enganosa que a religião, e Jesus está dizendo aqui, preste atenção, não são minhas palavras, nem palavras do pastor Messias, são palavras de Jesus. Olha, acautelai-vos, olha, tenha cautela, seja cauteloso para não ser enganado. Você precisa ficar com o que Jesus falou e não com aquilo que a igreja está falando, porque a igreja vai cair. E, aliás, você está vendo, por exemplo, nós tivemos um engano grande agora aqui, recente no país, tivemos a visita do Papa. E tivemos lá o encontro dos jovens, né? Gente de todas as nações, jovens de todas as nações. Você viu em algum momento o Papa falar para as moças não vestirem bermuda, shorts, não deixarem ser agarradas, beijadas, ou só teve um momento emocional de passou um homem? Como é que as pessoas são facilmente enganadas, não é? Facilmente. Sem conteúdo bíblico, apenas com emoção e carisma, as pessoas são levadas ao engano. Quer dizer que se apegam a homens, se apegam à igreja, e tudo isso é diabo. Tudo isso. Tudo isso foi a mesma tática que o diabo usou para enganar anjos, para enganar a Eva, e agora engana multidões de pessoas
que mudaram de uma igreja ou que permanecem numa igreja. Um é o Papa, o outro é o pastor, o outro é o missionário, o outro é o apóstolo, o outro é o bispo, e daqui um pouquinho você tem um monte de coisas, todas elas traiçoeiras e enganosas, e por trás disso, diabo. E a coisa principal, as pessoas deixaram de atender o que Jesus falou. Não se apegue à igreja, não se apegue a nada a não ser, fique com a palavra, porque passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por exemplo, quer ver uma coisa enganosa? É a aparência também, não é? A aparência também é uma coisa enganosa que muitas pessoas estão apegadas a elas. Então, não é um templo bonito, como era o caso aqui. Os discípulos mostraram a formosura do templo. E é engraçado, pastor Messias e amigo telespectador, é que você percebe que os discípulos estavam olhando, como é que o olhar do homem é falho, né? Os discípulos estavam olhando a formosura do templo e Jesus estava olhando o templo em cinzas. Você está olhando o quê? A beleza da religião e você não pode ver que ela está falida? Não existe beleza nenhuma, não existe nada que eu pudesse vir aqui ao programa, existe para você trazer um elogio. Tem um elogio a fazer para a religião dos nossos dias? Não, nenhum elogio. Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E a própria religião é que transformou a Bíblia sem efeito na vida das pessoas. E ficaram bravos com Jesus e até emitiram dizendo que ele disse: vou derrubar esse templo, como se ele tivesse dito isso, mas ele referiu-se ao seu corpo. Né? Então nós estamos chegando ao final deste bloco aqui para voltar para esta meditação de São Mateus 24, aqui com o pastor Messias. E agora você que está em casa, eu convido você para uma oração sincera. Pai, eu oro que o Senhor, através de teu Espírito, possa esclarecer as pessoas para que elas possam direcionar a visão para a tua palavra. No nome de Jesus, e que a tua palavra promova salvação, libertação, cura, recuperação de vida, sobretudo salvação das almas. No nome de Jesus nós oramos. Amém.